Olá, pessoal. Então, o que nós partimos da descrição informal, depois passamos para a modelagem entidade de relacionamento, depois aprendemos o que era modelagem relacional, aprendemos o que é mapeado o modelo entidade de relacionamento por relacional, e hoje nós vamos ver como que funciona para você criar isso num sistema gerenciador de banco de dados usando uma linguagem de consulta. Ok? Então vamos lá, nós vamos ver sobre a linguagem SQL. A linguagem SQL é uma linguagem de consulta estruturada, tá? E ela é fundamentada no modelo relacional, incluindo comandos para definição de dados, consulta e atualização. Então veja, nós criamos toda a nossa estrutura de banco de dados e com isso nós vamos manipular essa estrutura. Para manipular essa estrutura tem que ser criada, né? E tem que ter uma linguagem para fazer isso. A origem da linguagem SQL foi lá em 74, com a primeira versão, né, que foi na IBM. Depois teve a implementação do primeiro protótipo, em 76 ela foi estendida, em 77 houve uma alteração para a linguagem SQL, né, que é por razões jurídicas, e em 82 a ANSI, que é a mesma coisa da ABNT no país, aqui no Brasil, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ANSI é nos Estados Unidos, ela tornou a linguagem SQL padrão internacional para a linguagem ambiente relacional, tá? Ela é uma linguagem interativa de consulta, tá? Nos permite criar consultas sem nós termos pensado antes aquela consulta, você vai lá e cria na hora essa consulta. Usuários podem definir consulta independente dos programas. Linguagem de programação para acesso ao banco de dados, então os comandos SQL embutidos em programas de aplicação, nós podemos ter uma linguagem tipo PHP e colocar alguns comandos em SQL. Linguagem de administração de dados, que o DBA pode utilizar SQL para realizar suas tarefas, né? Ele pode ver toda a manipulação do banco via linguagem SQL. É uma linguagem cliente-servidor, que programas clientes usam comandos SQL para comunicação e compartilhamento dos dados com o servidor. Linguagem de banco de dados distribuídos, então eu posso manipular e auxiliar na distribuição de dados por vários nós e na comunicação de dados com outros sistemas. Imagina um sistema bancário que tem dados distribuídos no país e a linguagem SQL permite essa comunicação entre os dados. E caminho de acesso a outros bancos de dados em diferentes máquinas, tá? Auxilia a conversão entre diferentes produtos em diferentes máquinas. Por quê? Porque a linguagem SQL, para uma determinada aplicação, ele pode ser diferente para um determinado ambiente de máquinas, né? Pode ser um pouco diferente do que em outros, tá? Então, a linguagem SQL permite ter linguagem de definição de dados, linguagem de manipulação de dados, então create, delete e alter, segurança e controle e administração do banco, implementação do ambiente e ter consultas para o select, inserir dados, remover e atualizar. Então, inserir, insert, delete e update. Pois então, quais as vantagens, né? Independência de fabricante, ele pode trabalhar com a Oracle, com a Microsoft SQL, quais foram o fabricante. Portabilidade entre sistemas, redução de custos com treinamento, porque os comandos são simples, comandos em inglês, mais simples do pessoal entender, consulta interativa, você pode fazer as consultas e ter as respostas sem ter pensado numa aplicação antes, múltiplas visões de dados e definição dinâmica dos dados, que podem ser criados em tempo de execução, tá? Então, os comandos SQL que foram definidos pela ANSI, né? Criação e destruição de tabelas, extração de dados de uma tabela, inserção, modificação e remoção de dados, definição de visões e definição de privilégios de acesso. Como que eu faço para criar uma tabela? Então veja, vocês criaram lá uma tabela, né? Vocês definiram no esquema relacional, então nós podemos criar a tabela. A tabela vai ter um conjunto de atributos e esses atributos pertencem a um domínio. Então esses aqui são os tipos de dados que pertencem a esse domínio. Small int, char, money, varchar, integer. Então são todos domínios que podem pertencer.
tá? A chave primária deve ser declarada como not null e unique, tá? E a descrição de chaves, lista de chaves estrangeiras, nós podemos colocar foreign key e fazendo referência àquela tabela. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Gente, aqui nós temos uma tabela que é a tabela de empregado, e essa tabela tem a chave primária CAD, o nome que é 20 caracteres, sexo que é um campo que tem um caractere, que vai ser FOM, o salário que tem 10 algarismos com 2 casas decimais dentro desses 10, o número do departamento que ele pertence e qual o supervisor dele. Veja que o supervisor aqui vai ser uma chave estrangeira em relação a CAD aqui. Veja que foi criado com o mesmo tipo, tá? E aqui eu vou registrar as restrições. Eu estou dizendo que o CAD aqui é uma chave primária. Estou representando aqui, criando a restrição de integridade. Esta forma de criar no Oracle, que é um SGBD Oracle, tá? Estou dizendo que eu estou criando a chave primária de empregado, mas ela é chave primária em departamento. Então, chave estrangeira empregado, mas é chave primária em departamento. Foreign key, NumDep. Então, aqui o NumDep, ela é referência a departamento. Então, o departamento tem a chave primária, o número do departamento. E a mesma coisa, veja que aqui eu estou criando empregado mesmo, que é um autorrelacionamento. Então, ó, a CAD supervisor é a chave, mas faz referência ao empregado que está aqui. Tá ok? Se eu quero apagar, eu criei uma tabela e quero apagar essa tabela. O que eu faço? Eu uso o drop table, o nome da tabela. Então, elimina a tabela que foi previamente criada. E elimina tudo, os dados que estão dentro, toda a estrutura, e elimina completamente a tabela. Drop table empregado, tá? Eu quero adicionar dados à minha tabela. Insert o nome da tabela, né? Values, aí eu tenho lá os dados que eu estou colocando. Então, eu tenho lá o empregado 015, José da Silva, ele é do sexo masculino e ganha R$1.000, tá? Esses são os dados desse... mas eu quero mudar, né? Eu quero que o funcionário de 015, lá o empregado, ele passe a ganhar agora R$1.500. O que eu faço? Update empregado, eu vou atualizar o empregado e vou alterar o salário dele para R$1.500, mas eu quero só alterar para o cara que tem o código 015 ali, tá? O que acontece aqui? Eu quero excluir dados na minha tabela. Lembra que para apagar a tabela e com tudo dentro, eu drop. Mas se eu quero excluir uma linha da minha tabela, eu quero excluir todos os empregados que têm salário maior que R$5.000. O que eu faço? Delete from empregado, where, onde o salário seja maior que 5.000. Então, ele vai me deletar tudo da tabela. Eu quero excluir todos os empregados. Se eu fazer delete from empregado, ele me deleta tudo que está dentro da tabela. Mas a estrutura continua. Por isso que o delete aqui é diferente do drop. O drop apaga tudo, apaga a tabela, apaga os dados, apaga tudo. Aqui não, aqui só apaga os dados que estão na tabela. Extração de dados de uma tabela. Eu quero consultar os dados de uma tabela. Eu quero listar o nome e salário de todos os empregados. Select, nome, salário, from empregado. Ele vai me mostrar todo o nome e salário do empregado. Eu quero consultar todos os atributos de um determinado salário, de um determinado empregado. Select, asterisco, from empregado. Ele vai me mostrar tudo que tem lá naquele empregado. Mas eu posso usar também, na minha condição lá, operadores relacionais e operadores lógicos. Operadores relacionais é o igual, diferente, menor, menor igual, maior, maior igual. E posso usar o and, o or e o not. O e, o or e o not. Então tá, vamos ver aqui o que acontece. Eu quero listar o nome e sexo dos empregados do departamento 15. Então o que eu faço? Eu quero consultar nome e sexo, né? Dos empregados, from empregado,
where, o número do departamento igual a 15. Aí ele vai me mostrar todos os empregados do departamento 15. Listar o nome e sexo dos empregados do departamento 15 com salário maior que R$1.000. Ó, quero o nome e o sexo do empregado, mas eu quero somente aqueles que trabalham no departamento 15 e o salário seja maior que R$1.000, tá? Então ele só vai me trazer aqueles que trabalham no 15 com salário maior que R$1.000. Os operadores between e not between, o que faz esse operador? Ele substitui o uso de maior igual de menor igual e maior igual. Então eu quero listar os empregados com salários entre R$1.000 e R$2.000. Ele vai me trazer, então, ó, select asterisco from empregado, where salário between R$1.000 and R$2.000. Ele me traz todos que estão neste intervalo de salários. Like, not like. O que acontece com like, not like? Eu posso consultar, ele vai só se aplicar a atributos do tipo char. Então, eu quero buscar lá o nome dos empregados, mas eu quero um nome que seja similar a José alguma coisa. Então, ele vai trazer, ó, José, eu coloco lá o percentual, né? Que vai substituir quaisquer palavras que venham depois de José. Agora, se eu quisesse, por exemplo, Maria José, nessa consulta viria? Não. Eu teria que colocar antes do José aqui o percentual. Aí ele me traria Maria José também. Aqui ele faria José e qualquer coisa mais, tá? Operadores in e not in. O in e not in é a mesma coisa de pertence ou não pertence. Então, eu quero consultar o nome e a data de nascimento dos dependentes cujo grau de parentesco pertence a FE. Ele só vai me trazer quem? O filho ou esposa, tá? Esposo ou esposa. Is null, is not null. O que ocorre aqui, ó? Eu quero consultar todos os projetos onde o local is null. Is null é ausência de valor. Ainda não tem o valor. Então eu quero todos. É a mesma coisa que eu tivesse uma locação de veículos, né? Eu tivesse um campo. Data de locação e data de devolução. Mas data de devolução, ainda o cara não devolveu. Então, ele continua null. Então, eu quero buscar todas as locações que a data de devolução do veículo is null. Aí ele vai trazer. Eu não poderia colocar igual a null. Null não é valor, ele é ausência de valor. Então, eu tenho que escrever dessa forma mesmo. Local is null, tá? Order by. Eu quero ordenar minhas saídas. Lembra que eu falei que quando você trabalha com o relacional, ele é todo fundamentado na teoria dos conjuntos. E não existe uma ordem na entrada dos dados, mas eu posso gerar uma ordem na saída da consulta. Então, listar todos os empregados ordenados ascendentemente por nome. Veja, consultar todos os empregados ordenados por nome. Ele vai me trazer o nome em ordem alfabética. Eu quero listar todos os empregados, mas ordenados pelo maior salário para o menor salário. Então, eu faço do maior para o menor. Eu tenho que colocar o desk. Se eu colocasse ASCII aqui, como está aqui, também estaria certo. Só que, por default, ele encara sem o ASCII, já é em ordem ascendente. Tá bom? Eu posso também realizar cálculos, tá? Quando eu faço uma consulta e realizo um cálculo, não quer dizer que esses dados vai estar, que eu vou gravar lá na minha consulta. Não vai ser gravado, é só o resultado. Então, veja, eu quero o nome do empregado e eu quero o salário dele multiplicado por 60%. O que eu faço? Salário vezes 1,60, from empregado, where salário menor que R$1.000. Eu quero ver qual vai ser o impacto do salário quando eu aplicar 60%. Só para salários maior que 1.000, tá? Eu também tenho função max, min, sum, a VG, né, que é a de média, e count. Veja, eu quero consultar
o empregado com maior salário. Qual que é o maior salário do empregado? Tá? Ele vai trazer qual o maior salário. Eu quero mostrar qual o salário médio dos empregados. Ele vai somar todos os salários, vai dividir por número de funcionários e vai trazer o resultado aqui, qual o salário médio dos empregados. E eu quero contar todos os empregados que ganham mais de mil reais. Ele vai me trazer quantos empregados ganham mais de R$1.000. Essa é a forma de representar. O que é o distinct? O distinct é quais os diferentes salários dos empregados. Eu quero, por exemplo, na UEPG, eu quero saber quais os diferentes salários que tem aqui. Pode ter 10 pessoas ganhando R$1.000, 15 pessoas ganhando 5.000 e assim por diante. Ele vai mostrar somente os diferentes salários. 1.000, 5.000, 3.000, 4.000. Não vai estar mostrando todos, só os diferentes. E Group By. Group By é você agrupar o teu resultado. Veja, consultar sexo, contar, né? E agrupar por sexo. Ele vai trazer F tem tantas pessoas, M tem tantas pessoas. Então, ele vai agrupar por pessoas. O Having. O que o Having faz? Ele lista, veja nesse caso aqui, vai consultar o código do departamento, vai mostrar o código do departamento, a quantidade de pessoas desse departamento que ganham mais de R$1.000, só que ele vai mostrar somente os departamentos que tenham mais de 5 pessoas que ganham mais de R$1.000. Se tiver um departamento que tem 3 pessoas só, ele não mostra. Ele só vai mostrar daquele. Então, ele vai contar e ele vai, de forma condicional, dar a resposta, tá? E o que é o Join? Você vai consultar o nome do empregado, o nome do departamento e vai buscar isso na tabela empregado e departamento. Veja que na tabela empregado, ele vai ter o nome do empregado e na tabela departamento o nome do departamento. Só que na tabela empregado, ele só vai ter o código do departamento. Para você poder juntar as duas coisas, você tem que pegar e comparar a chave primária de um com a chave primária de outro. E aí você consegue extrair a informação que você está querendo, tá? Então veja, eu quero o nome do departamento, vou procurar em departamento e projeto, aí eu comparo o código, que é a chave primária num, com o código que é a chave estrangeira no outro. Tá? E daqui a mesma forma, veja, eu vou buscar dados, mas eu quero buscar somente o número de horas seja mais do que 20 horas que o cara trabalha. Tá? E daí eu faço aqui a consulta. Então, eu listo o nome dos empregados com seu respectivo departamento, veja o nome do empregado, o nome do departamento, mas eu quero somente daqueles que trabalham mais de 20 horas no projeto. Eu posso ter consultas encadeadas também, tá? Veja, o que vai acontecer? Ele vai executar primeiro isso daqui, então vai consultar todos os projetos, né, o número de projeto, cujo local é Rio de Janeiro. Então, ele busca todos os projetos. Imagina que eu vou ter aqui um conjunto com todos os projetos do Rio de Janeiro. Depois disso, eu comparo, eu quero buscar o nome. Então, eu pego o número do departamento e verifico se ele pertence a esse conjunto resultante aqui. Aí, eu mostro o nome do departamento daquele projeto. Aqui eu tenho consulta, né? Eu posso fazer uma inserção de dados a partir de uma consulta. Então, aqui eu estou buscando todos os vendedores que fizeram mais de 50 pedidos e eu quero que esses vendedores passem a ser meus clientes. Então, eu consulto quem são os vendedores que fizeram mais de 50 e incluo, insert e entro na tabela cliente. Tá? Aqui eu posso fazer uma atualização a partir de uma consulta. Então, os empregados com menores salários vão receber um aumento de 10%, tá?
Então, primeiro eu consulto qual é o menor salário e depois eu multiplico, eu vou fazer uma atualização em salário, aumentando em 10% esse salário. Aqui um empregado do departamento 1 receberá o maior salário, então eu vou fazer o salário, vai haver uma consulta que vai colocar o maior salário em salário e o número do departamento 1 vai receber esse maior salário. E temos também visões, tá? O que é uma visão? Ela se comporta como se fosse uma tabela que não existe fisicamente. O que quer dizer isso? Ela tem a sua estrutura dependente de um select. Então imagina que eu posso fazer uma consulta de várias tabelas e essa consulta passa a ser uma visão e ela fica permanente no banco de dados. Sempre que você fizer uma consulta, vai retornar os dados. Então funciona como um depósito temporário de dados. Bom, gente, a gente viu a criação de tabelas, a criação de colocar os atributos, né? Aqui nós estamos vendo o que? A criação de visões. Visões, elas se comportam como tabelas temporárias, só que uma visão é o resultado de uma consulta, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho o veículo, modelo e grupo. Então um veículo pertence a um modelo e esse modelo pertence a um grupo. E um grupo tem vários modelos e um modelo tem vários veículos, tá? Imagina a seguinte situação. Então da mesma forma que está representado aqui. Nós queremos criar uma visão chamada via grupo veículo, que contendo a placa, a descrição do modelo, a descrição do grupo para todos os veículos. Então, como que nós fazemos isso? Veja, aqui eu tenho a consulta, veja que uma visão, ela é o resultado de uma consulta, né? Uma visão é o resultado de uma consulta. Então, eu vou consultar a placa, o modelo, que é a descrição do modelo, a descrição do grupo, vou ter que pesquisar, vou ter que buscar onde? Na tabela veículo, na tabela modelo e grupo, né? Onde eu vou ter que fazer as comparações. Se eu voltar aqui, ó, veja que a chave estrangeira de modelo vai ter que comparar com a chave primária de modelo, que é código modelo. A chave estrangeira, código grupo e modelo, tem que comparar com a chave de grupo aqui, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, eu estou comparando o código do modelo de veículo com o código do modelo de modelo e o código do modelo, código do grupo de modelo com o código do grupo de grupo, tá? Então, vocês têm que se preocupar muito com isso de saber fazer as comparações certas, senão o resultado é outro, tá? E depois que a gente cria, a visão é o quê? Create view grupo veículo aí coloca a consulta. E o resultado daí vai ser o quê? View grupo veículo vai ter placa, descrição do modelo e descrição do grupo, ok? Quando se cria toda uma estrutura de banco de dados, a gente precisa dar privilégios, né? Eu preciso dar um privilégio para um determinado usuário, para ele consultar, para ele criar tabelas. Então, como que eu faço isso? Eu faço através do grant. Grant create on. Lá numa determinada tabela, eu posso para um determinado usuário. Então, eu posso fazer os privilégios, podem ser consulta, inserção, delete, update, ou dar para aquele usuário todos os privilégios. O cara que é administrador do banco de dados, ele em geral tem todos os privilégios, né? E aí nós podemos também dizer se ele é público ou privado. Mas isso aqui, o que nós temos que ver aqui, ó, eu estou dando o direito, né, o privilégio de consultar a tabela empregado para o usuário de Salete, né? E eu posso também revogar aquele privilégio de consultar em um determinado projeto que seja público. Então eu posso revogar, tá ok?
Então, direitos de acesso. No Oracle, que nós trabalhamos, nós podemos dar direitos de conexão ao banco de dados, nós podemos dar direito de consulta a uma tabela a um determinado usuário, eu posso dar direito de criação de uma tabela a um outro determinado usuário, e eu posso conectar com o usuário e a senha que eu criar lá, tá? Então, a gente viu até aqui toda a parte de criação do banco até visões. Numa próxima oportunidade, nós vamos estar vendo triggers, né? Restrições de integridade e triggers, além também de storage procedure, que são procedimentos armazenados no banco. Então, gente, continue estudando e até qualquer dúvida também vocês me contactem. E além disso, nós nos encontraremos ainda numa próxima videoaula. Ok? Até a próxima!